A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Lucas, tenho 26 anos, sou ex-candomblessista, iniciado ao Orixá, o Ixaguian, da nação Queto, e hoje sou servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. E vim aqui trazer o meu testemunho. Quando eu entrei no candomblé, eu entrei com a proposta do Pai de Santo, quando ele abriu Búzios, o jogo de Búzios, falou que precisava fazer santo, precisava fazer feitura, porque o Orixá estava pedindo feitura, que o Ori estava desalinhado, que precisava fazer isso e aquilo para poder. Eu me senti feliz, me senti alegre, que meu Ori estava fraco, minha cabeça estava fraca, que tinha algum perto de mim me fazendo mal, que os meus problemas de saúde era porque o santo queria feitura. Eu falei, então tá legal, vamos fazer esse santo aí. A gente foi, fez o santo, tudo certinho, 30 dias dentro do quarto de santo, comendo só quiabo e canjica, cumprimos o quelê, tudo certinho, e ali permaneci ainda naquele lugar. Comecei a trabalhar e fiquei por ali um tempo, uns meses, e aí depois eu fui embora, né? Voltei pro Rio. E, tipo assim, não melhorou nada. Fiz santo, era como se não tivesse feito nada. E nós cumprimos tudo certinho que tinha que cumprir, sabe? E aí voltamos pro Rio, e aí a depressão ainda continuava, a angústia ainda continuava com vontade de fumar maconha, né? De fazer tudo que eu fazia. E aí, aquela depressão que não passava por nada, aquela angústia, eu me afastei. Fiquei afastado um tempo, sem religião, sem nada. E aí, nesse meio tempo que eu fiquei sem religião, eu conheci uma garota. E essa garota, ela tinha familiar na Umbanda. Umbanda, porém, a mãe de santo era iniciada no Candomblé. Falei, eu quero conhecer a tua casa, me leva lá. Fui, conheci, gostei, virei filho da casa. Comecei a cuidar ali dos meus orixás ali. A mãe de santo tinha autonomia para poder mexer com as coisas do Candomblé, né? Porque ela era iniciada em Candomblé. E aí fiquei, permaneci naquela casa e tal. E aí aconteceu uma coisa que foi o ponto, a chave, assim, para eu poder largar essa religião. Tem um rapaz lá, né? Não vou dar muito detalhe. Um rapaz lá que era de lá. Eu conheci ele. E aí o que veio em mim, o que vinha em mim, o tranca-rua, uma vez pediu o nome dele para fazer feitiço. E deram o nome pra ele fazer feitiço pra esse cara. Aí o tranca-rua fez o feitiço pra esse cara. Aí passou um mês depois, começou a dar complicação, se eu não me engano, foi na vesícula dele, algo assim. E aí precisou ir pro médico para poder retirar, né, o que tava ali fazendo mal. E ele foi, retirou, fez uma cirurgia pequenininha, tirou o que tava fazendo mal e voltou para casa. E aí quando ele voltou para casa, ficou tudo bem uns dias, só que começou a dar muita dor nele. Que ele ficou até calado, não conseguia nem falar. E aí correram com ele pro médico. E aí eles fizeram exame e tal, viram que esqueceram na cirurgia resto de cirurgia dentro dele. E aí ele começou a apodrecer dentro dele. E aí abriram ele ponta a ponta pra poder limpar ele, alguma coisa assim, pra tentar salvar ele. E aí a mãe de santo já me chamou. Vem aqui, vamos matar um frango pro teu tranca-rua, pra pedir jagô pra ele retirar o feitiço que ele fez, pra ver se tem jeito aí e tal, que o cara tá entre a vida e a morte. A gente foi pra lá. O tranca-rua veio, recebeu o frango, bebeu na boca como ele bebia, e falou que ia ver se ia conseguir reverter o caso. Aí passou 2 dias, ele teve uma melhora, só que aí nessa melhora também apareceu anemia no cara. Deu anemia, e passou 1 dia, deu pneumonia. Aí deu pneumonia, ele não aguentou e veio a óbito. E aí isso ficou na minha mente, isso ficou na minha cabeça. Eu falei assim, pô, eu já tinha passado outras coisas no candomblé. A pombagira que vinha em mim já tinha tirado 2 filhos meus com feitiço. Fazendo feitiço com as minhas ex. As minhas ex também eram da macumba, então elas mandavam feitiço e a pombagira que vinha em mim fazia feitiço de volta. E essas duas ficaram grávidas e essas duas, a pombagira tirou o filho delas, nosso, meu filho no caso também, com feitiço. E aí também tinha um outro caso de uma mina que eu ficava, que ela ficou grávida, e a Maria Navalha dela falou assim, tu quer esse curumim, né? Mas eu não vou deixar vir, não. Aí passou 1 dia, essa garota chegou falando pra mim que abortou o filho, que ela tomou chá de maconha. Então, já tinha perdido 3 filhos pra entidade, né? Pra Navalha e pra Padilha, 3 filhos. E aí, no final disso, chegou essa parte desse cara que com o feitiço do tranca-rua que veio em mim, fez pra esse cara, e esse cara veio a óbito. Fora que esse mesmo tranca-rua que vinha em mim, esse mesmo tranca-rua, quando eu dava o frango pra ele tomava o sangue e passava no meu peito e nas minhas costas. Teve uma vez que ele tomou o sangue do bicho, do frango, passou no meu peito e depois daí, nunca mais, eu melhorei. Me deu uma pneumonia, depois da pneumonia me deu uma asma. E eu sofria com essa asma há mais de 3 anos. Então, já se juntou a asma, se juntou os filhos que eu tinha perdido para as entidades com feitiço, e aí chegou a parte desse cara que ele morreu por conta de feitiço do tranca-rua que vinha em mim.
Então, isso aí foi a gota. Tipo, eu falei assim, pô, isso não é uma religião boa. Essas entidades não são boas. Não são, não são. Ah, porque é falta de doutrina. Não é. É tudo demônio, tudo de caída. Aceita quem quer, a verdade é uma só. É, e então quando aconteceu isso, já comecei a me afastar do barracão, comecei a ficar sem ir, me afastei. E aí, eu com aquela asma, né, mal, sem frequentar barracão nenhum, eu falei, vou começar a caminhar ali na Pavuna para poder ver se essa asma melhora. E aí eu tô caminhando, só caminhava à noite. Aí teve um dia que eu falei, vou caminhar cedo, de manhã. Aí eu fui, comecei a caminhar cedo e encontrei um conhecido, que a gente não era amigo, era só conhecido, e aí ele começou a conversar comigo e tal, também tava caminhando, e aí ele convidou para ir na igreja, e ele também tinha falado que tinha saído do espiritismo, do candomblé, e ido pra igreja. Aí me convidou para ir nessa igreja, né? Eu contei pra ele a situação toda. Aí eu falei, tá bom, vou lá qualquer dia. Aí passou uns dias, eu fui lá e tal, escutei a palavra, tudo certinho. O mais engraçado é que eu tinha pedido uma Bíblia com um amigo meu de Minas Gerais, uma semana antes de eu ir nessa igreja. E ele falou que ia mandar, e nunca mandou. Aí quando eu fui nessa igreja, Deus usou lá um jovem para falar comigo, entregar uma profecia, e aí no final falou assim, toma essa Bíblia aqui para você, que Deus mandou te dar. Aí eu já entendi que era Deus me dando a Bíblia em forma para falar assim, ó, tu é desacreditado disso? Mas essa Bíblia que eu tô te dando só para te confirmar que eu sou eu. E aí eu falei assim, pô, aqui é um negócio, tem poder, que a igreja é boa. Aí fui nessa igreja, parei de ir, sumi, fui só uma vez lá. Aí teve uma vez que uma terça-feira, eu comecei a me sentir muito mal, muita falta de ar. E aí, eu sou branco, eu fiquei pálido. E aí eu fui com a minha mãe, falei, mãe, ora em mim que eu tô com falta de ar. E ora em mim aí, por favor, que eu tô com muita falta de ar, não sei o que que é, ora em mim. Aí ela começou a orar em mim. E aí Deus revelou pra ela que tinha um homem todo de preto, né? Boné preto, capa preta, e dando pontada, assim, como se fosse agulha no meu corpo, assim. E eu tava sentindo umas pontadas no coração. E aí ela orou, repreendeu e eu melhorei. No outro dia, eu acordei me sentindo muito mal, muito triste, angustiado, como se eu estivesse sentindo a morte perto de mim. Meus rins doendo, meu corpo todo doendo, muito peso, sabe? Muito mal mesmo. E aí eu falei assim, pô, tô me sentindo estranho, tô sentindo a morte perto de mim. Aí eu comecei a conversar com uma amiga, falei pra ela, pô, me despedi dela, falei, eu acho que eu vou morrer. Eu tô me sentindo mal, tô sentindo a morte perto de mim, tô sentindo isso, isso, isso. Ela, não, tu não vai morrer, Jesus tem uma obra na tua vida e tal. Eu falei, tá bom, tá bom. Aí eu sei que eu fui. Acabei de falar com ela, fui dentro do banheiro e eu comecei a chorar. E aí eu questionei Deus. Eu falei, Deus, mas tu falou que tinha projeto na minha vida. Tu falou que tinha promessas na minha vida. Tu vai me deixar morrer, tu vai me deixar morrer, Deus. Tu vai me deixar morrer, tu disse que tinha promessa na minha vida. Tu vai deixar esses diabos me matar. E aí, eu comecei a chorar, pá. E aí, tomei um banho pra disfarçar e saí do banheiro. Nisso que eu saí do banheiro, eu deitei. Deitei na cama, aí minha mãe veio e falou assim, ó, sonhei com morte e tal, 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 contigo. E aí eu fiquei assim, caraca, mano. A minha mãe nem sabia o que eu tava sentindo. E aí agora vem me falar de morte. E eu já tô pensando que eu vou morrer. Aí eu já fiquei assim, pô, vou morrer mesmo. Não tem jeito. Aí chegou na parte da noite, mas 6h40, 6h50, eu mandei mensagem pra esse mesmo cara que me deu a Bíblia. Falei, ei, cara, vai ter culto hoje? Vai ter culto hoje? Aí ele, pô, vai ter sim, vai lá. Fazer uma visita pra nós lá. Falei, vou lá sim. Aí eu tava com 2 guias no bolso ainda. 2 guias comigo. Aí eu botei no bolso, peguei a Bíblia e subi pra igreja. Se eu subir pra igreja, eu falei, vou levar essas guias, vou entregar pros macumbeiros que tem ali na esquina que eu conheço. Cheguei na esquina, não tinha ninguém. Eu falei, e agora? Pra que eu entrego essa guia? Não vou entrar com essa guia na igreja. É uma guia de Exu, uma desapelido. Aí eu fui pra frente da igreja, aí eu peguei a Bíblia assim, aí eu peguei a guia, a Bíblia, aí eu falei, vou entrar assim mesmo. Aí entrei, aí eu falei, vou entregar essa guia pra algum cara ali, dentro ali. Vou pegar pro macumbeiro lá, que era da macumba, que agora é crente. Aí o irmão que era da macumba, que é cristão, que me convidou pra ir lá, sentou do meu lado. Eu falei, vou entregar pra ele. Aí ele falou assim, não, não entrega pra ele. Aí sentou outro irmão do meu lado que me deu a Bíblia. Vou entregar pra esse cara, me deu a Bíblia. Aí alguma coisa, não entrega pra ele. Eu falei, tá bom então. E aí eu permaneci no culto e tal. E eu sentindo a pontada no coração, aquela pontada que noite anterior eu tava sentindo. E aí eu sentindo aquela pontada, eu botava a Bíblia assim, apertava de uma forma que ninguém percebesse que eu tava com dor. Como se eu estivesse abraçando a Bíblia. E aí teve uma irmã que pegou a ungido e foi orar alguém. Eu falei assim, poxa Deus, tu podia tocar numa dessas mulheres, fazer elas pegar só de ungido e vir orar aqui em mim, que eu tô cheio de dor no coração. Com essas pontadas. Aí, tipo, foi questão de, foi imediato. Foi, acho que 2 minutos depois, 1 minuto depois, a mulher pega o óleo ungido, levanta e vem em mim, bota a mão bem em cima de onde estava doendo a pontada e começa a orar com o óleo ungido em cima.
E aí eu falei assim, Deus, que Deus tá me escutando. Deus tá me escutando. A mulher veio orar em mim quando eu pensei. E aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui beber uma água, fui no banheiro. Aí cheguei no banheiro e falei assim, poxa Deus, tu tá me escutando, fala mais comigo, fala mais comigo. O senhor tá me escutando. Eu preciso de uma resposta. Tô me sentindo mal, com asma, com o coração pesado, com o peito pesado, sem conseguir respirar bem, com essa dor aqui no peito. E aí eu fui e voltei pro meu banco. Isso que eu voltei pro meu banco, é, começou a palavra. Aí começou a palavra, a hora da pregação. E aí o pastor, do nada, olha pra mim e fala um versículo. E fala assim, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É, falaria eu e não cumpriria? Alguma coisa assim. Falaria eu e não cumpriria? Não, diria eu e não cumpriria? Falaria eu e não confirmaria? Quando ele falou isso, eu já entendi que era Deus me confirmando o questionamento que eu tinha feito para ele mais cedo, no banheiro, que eu falei para ele, o senhor não falou que tinha promessa na minha vida? O senhor falou, vai me deixar morrer? E aí, nessa hora, quando ele fala esse versículo, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu entendi que era Deus falando comigo. Aí eu falei, fiquei tudo feliz e sorri, falei assim, Deus, tu tá aqui, tu tá me escutando. Aí eu fui disfarçadamente, fui beber uma água e fui no banheiro. Aí cheguei no banheiro, Deus, eu quero mais, fala comigo. O senhor me escutou a primeira, o senhor me escutou a segunda, fala mais comigo aí, fala mais comigo. Aí fui, voltei pro meu lugar. Depois que eu voltei pro meu lugar, é, tô ali, né? Acabou a pregação. Aí o pastor, o que que é oração? Vem aqui na frente. Aí eu falei, vai ser agora que eu vou jogar essa guia na mão dele. Vou jogar na mão desse pastor aí. Eu não sabia, vou jogar na mão dele mesmo. Aí eu fui pra frente, me ajoelhei. Eu falei, esse cara botar a mão na minha cabeça, eu vou pegar a mão dele e vou jogar a guia na mão dele. E aí ele se vira com isso aí. Aí veio, botou a mão na cabeça, eu peguei e joguei a guia na mão dele. Aí já começou a orar. Aí ele falou, começou a descer. E começou a descer, todo mundo orando. Aí eu sei que eu levantei. E aí ele continuou orando, eu sei que o corpo já foi, o corpo já foi ficando mole, já fui sentindo a entidade querendo me pegar. E aí eu sei que ele orou, eu caí, pô, caí manifestado. Isso que eu caí manifestado, os irmãos falaram até que a igreja se apagou. A luta espiritual estava tão grande que a igreja se apagou, a luz. E aí eles começaram a orar e o demônio falava na minha boca que ia me matar aquele dia, que ia me matar aquele dia, que ia ser aquele dia. E aí o pastor começou a expulsou ele e orando, aí levantei, aí voltaram de novo. E ali o pastor teve um entendimento que aquele demônio estava mexendo com as minhas vias respiratórias. E eu, quando tu tá lá manifestado, no meu caso, eu conseguia escutar tudo. E aí ele falava assim, solta as vias respiratórias dele, solta as vias respiratórias dele, solta. Sai daí de onde tu tá oprimindo. Eu sei que quando eles expulsou, né, fez ali aquele ato de expulsar o demônio ali que estava manifestado em mim, eu já levantei anestesiado, leve, sabe, leve, anestesiado. E aí eu ficava assim, ó, parado olhando por nada, tão leve que eu tava. Tudo aquilo que tava me oprimindo, me fazendo mal, saiu aquele momento. E aí foi a hora que eu percebi que eu fui curado. Que eu faria assim, um pouco, uma coisa estranha. Aí eu não acredito. Tô respirando bem. Tô respirando 100% porque eu vim pra igreja com a respiração tão pesada, tão curta. Precisava de corticóide e bombinha pra respirar bem. Todo dia eu usava corticóide e bombinha. E ali, eu pisei na igreja com a respiração pesada, curta, e naquele final, quando eles expulsaram o demônio, eu já tava respirando bem. Respirando como se fosse tudo novo. Como se fosse uma respiração nova que Deus tinha me dado e tinha realmente restaurado. E tinha tirado o demônio que tava ali, de alguma forma, me dando aquela enfermidade da asma. Sumiu. Hoje eu posso falar que eu respiro bem. E desde então eu passei a servir Deus, a ser cristão, aceitei Jesus, entrou na minha vida e tem mudado a minha vida em vários aspectos. Hoje eu não tenho mais depressão, não tenho mais angústia, não sou mais vazio, não uso mais drogas, coisa que o Pai Santo falou que eu ia fazer santo e ia passar vício, droga, depressão, angústia, nada passou. Porém, quando eu... Ah tá, e também falou que a asma ia passar. Quando eu aceitei Jesus, passou tudo isso. O vício, a depressão, a angústia, as dores que eu tinha, as marcas que eu carregava na alma, as dores daqueles filhos que eu tinha perdido, a asma principalmente era o que mais me fazia mal. Sumiu, não tenho mais nada disso. Não sofro mais com depressão, com angústia, com vazio no peito, porque o Espírito Santo me preencheu. Sabe, a asma nunca mais apareceu, graças a Deus. Então, o Deus, ele é o único. Jesus Cristo é o único que cura, que salva, que liberta. Agora eu vou deixar um versículo aqui. Lá em João
É, João, capítulo 14, versículo 6. Está escrito assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Ou seja, quando eu aceitei Jesus na minha vida, automaticamente ele já me deu a vida. Automaticamente ele já me mostrou a verdade, toda a verdade, tudo que os olhos de quem tá lá naquela vida não quer enxergar, Deus me mostrou. E não tem jeito, não é entidade, não é orixá, não é teu pai, não é tua mãe, não é o pastor, não é a igreja, não é o dízimo, não é o teu luxo, não é a tua fama, nada que vai te levar pro céu, nada que vai te salvar a tua alma, que vai te livrar do lago de enxofre. Mas quem vai te livrar, quem vai te dar a vida eterna, vai te salvar, vai te curar, vai te trazer alegria, o amor, tirar da depressão, tirar a angústia, é só Jesus Cristo. O único caminho é Jesus Cristo, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode falar que o teu orixá vai te salvar, que a tua entidade vai te salvar, mas não vai. Quem salva é Jesus Cristo. O resto é só enganação. A verdade pode te doer. Não tô nem aí, a gente fala a verdade daquilo que a gente viveu, entendeu? Mas a gente cultua Deus, a gente acredita em Deus aqui no Espiritismo. Deus, ele não divide a honra dele. Ele não divide a honra dele. Ele gosta de ser unicamente exclusivo, sabe? Adorado. Ele gosta de ser adorado. Só ele. Só ele. Ele não gosta que você cultue outros deuses. Você que fala que os outros deuses são teu Deus, então o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não habita lá onde tu tá. Não habita o terreiro, não habita o barracão. Pode habitar teu coração, mas falar que Deus tá lá, não tá não. Deus não tá, ele não divide a honra dele. Entendeu? E é isso. Jesus é o único que salva, cura e liberta, não tem jeito. Assim como a escama caiu dos meus olhos, eu pude enxergar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitos jovens também vão acordar. É, não tem jeito, cara. Não tem pra onde correr. Porém, o céu não é pra todos. Nem todos vão conseguir a salvação. Eu sou pecador, também tenho chance de não conseguir me salvar. Mas eu tô fazendo de tudo pra eu conseguir me salvar. Tô tentando e tô seguindo os mandamentos de Deus, os preceitos, tudo conforme a Bíblia fala. E você tem que seguir. Entendeu? Amo todos os meus irmãos que são espíritas, porém, eu, Lucas, falar a verdade. Acordem disso, saiam disso, larguem essas festas de falsa doutrina que não vão te salvar, não vão te levar pro céu. Não é orixá, não é entidade que vai te levar pro céu. O único caminho é só por Jesus Cristo. Só ele sabe o caminho de volta para casa. É chegada a hora, Deus ele tá perto, Jesus ele tá às portas, pronto para buscar a noiva, pronto para buscar a igreja que somos nós. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.